Ao vivo, hein? Já entramos. Felipe, depois, isso eu posso falar que é ao vivo, não tem problema não, que eu vou até, inclusive, fazer propaganda do Felipe, para ele estar falando. Felipe, toma. Sobre. Como é que se fala? Sobre como as pessoas manusearem. Aí tu coloca, vamos falar sobre o direito das famílias, e aí lá nos grupos. Bom dia, pessoal. Estou dando tempo para o pessoal ir entrando aí. A doutora Amanda já está com a gente. Já vou dar a palavra a ela para ela se pronunciar. Enquanto o pessoal vai entrando, quero aqui anunciar que hoje, às 15 horas, inclusive, quero parabenizar o prefeito Jorge Miranda, a secretária Érica Rangel, da Secretaria de Assistência Social do meu município, né? Porque aqui assistem pessoas, graças a Deus por isso, né? A internet nos possibilita isso, né? De estreitar, né, encurtar distâncias. Ontem mesmo me ligou uma amiga, quero até deixar um abraço para ela, Marta Vilas Boas, dos Estados Unidos, me ligou uma amiga do Egito, me ligou dizendo que estão acompanhando as lives, que estão gostando, passaram alguns temas que querem que sejam colocados, né? Me ligaram amigos do Recife, São Paulo e aqui. Mas eu moro em Mesquita, vou falar hoje aqui, a gente na minha cidade que eu moro há 52 anos, nascida e criada aqui, vai estar sendo inaugurado no centro de Edson Passos, no bairro aqui da cidade de Mesquita, do município, a Estação Cidadania, né? Então, apesar que a inauguração vai ser online, né, através de live, até por causa da pandemia, para evitar aglomeração, mas é um espaço que dá dignidade aí para as pessoas que precisam, né, os beneficiários que precisam lá estar sabendo, buscando informações e, né, são beneficiários de Vale Social, de Bolsa Família, que precisam procurar atendimento de CRAS, CREAS, que precisam de atendimento das coordenadorias de políticas públicas da igualdade racial, do LGBT, da mulher, do jovem, enfim, um baita espaço, né, que a Prefeitura de Mesquita fez ali, está muito bonito, passei em frente, não entrei, pretendo até, fiz contato com a secretária Érica, falando que eu vou estar fazendo uma visita, o pastor Cláudio Abias até que falou isso, propôs isso, a gente vai estar visitando e para conhecer, mas fica aberto aí que o pessoal possa acompanhar aí pela live, aí 15 horas, a inauguração, e para saber um pouco mais desse novo espaço, desse novo espaço que vai estar sendo inaugurado hoje à população, né? Antes de chamar a doutora Amanda, eu quero fazer já alguns agradecimentos. Primeiro, eu vou fazer logo um agradecimento à OAB, né? A OAB Nova Iguaçu, subseção Nova Iguaçu Mesquita, em nome do presidente Hilário e do vice-presidente, que é muito meu amigo, eu sempre vou estar falando dele, doutor Pádua, Antônio Pádua, pela autorização de que a doutora Amanda pudesse estar conosco nesse dia, tirando algumas dúvidas, falando, e olha, vou falar, hein? Eu nunca recebi tantas perguntas, tanto que eu acredito que não vai dar para a gente falar tudo hoje aqui, mas bombou de perguntas dentro dessa pauta aí, né, de direitos das famílias, que é muito amplo, não vai dar para falar sobre tudo aqui, impacta em várias situações diferentes, de pessoas diferentes. Só que a gente falar família, a gente já sabe que é fuzuê, né? Então, eu quero agradecer ao doutor Hilário por essa oportunidade, né, por ter acreditado, como aqui a sociedade civil, e ter autorizado que a doutora Amanda pudesse estar conosco. Quero agradecer, mais uma vez, ao pastor Cláudio Duarte, que tem o programa às terças-feiras na Rádio Manancial, com as pautas maravilhosas. Ele é um amigo pessoal e a gente está sempre fazendo trocas, até mesmo para a gente estar fazendo uma conciliação entre as pessoas que a gente convida, para que a gente possa levar mais informação à sociedade. Quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo Tiago Castro, da Rádio Tupi, que está virando um amigo, tá? Clóvis Monteiro, da Rádio Tupi, pelo apoio assim, que eu não esperava. Ele gravou áudio, ele mandou uma mensagem super carinhosa, e é um cara que eu tenho uma admiração, né,
pela sua trajetória aí no rádio. Então, quero agradecer. Quero agradecer o apoio da Aline Barba, que é uma influenciadora digital, uma maquiadora, que vai estar com a gente em algum momento. Ela tem uma história de vida super bacana e ela tem me dado apoio através de... eu falei que o meu objetivo principal é atender mulheres, principalmente mulheres da Baixada Fluminense, que não têm acesso a muita coisa, e ela está vindo com alguns projetos para ajudar essas mulheres, como de maquiagem. Vocês podem ver que agora eu ando maquiada, né? Coisa que eu não fazia. O pessoal está me ligando para perguntar qual é o nome da base, qual é o nome do batom, né? Então, eu estou até... Isso para mim é até algo diferente, que tem que acordar bem cedo, fazer maquiagem, limpar a pele, mas estou gostando desse negócio, tá? Quero agradecer à Rádio Manancial, em nome da pessoa do André Felipe, que é o diretor da rádio, né? Essa rádio que já está com 6 anos de existência, é uma rádio web, mas que de grande relevância, que traz pautas, né, segmentadas, que atinge a toda a população, em todas as suas áreas. É um cara sério, tem me ajudado na logística, para eu colocar isso aqui no ar, né, todo o apoio técnico. Bom, falei, acho que agradeci todo mundo. Se eu lembrar de mais alguém, no decorrer eu vou falando. Tá? Bom dia, doutora Amanda. Doutora Amanda é uma advogada especialista em direito das famílias. Imagina que a vida dela é animada, né? Direito das famílias. Então, doutora Amanda, está contigo a palavra. Se apresente, dê seu bom dia para a gente começar aí nessa labuta. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite, Elisete. Fiquei muito feliz com o seu convite. Eu amo falar sobre direito das famílias. É a minha área de atuação específica. Eu me apaixonei por direito das famílias quando eu fiz um estágio em 2008 na Defensoria Pública de Nova Iguaçu. E desde então eu já tinha certeza, ao término da faculdade, que eu ia seguir por esse caminho, que eu ia seguir na área de atuação, né? Conforme você falou, é uma área agitada, cheia de emoções, desde os tempos do estágio, mas eu fico muito feliz em saber que eu ouço muitas histórias de vida. Nós lidamos com emoções, com sentimentos diariamente, quem atua nessa área. É diferente de certas áreas onde a gente lida com um bem, algo físico. Aqui não, aqui o nosso plano não é físico, nós lidamos diretamente com emoções, sentimentos, sensações, são emoções à flor da pele o tempo todo. Vou aproveitar e agradecer também, estou vendo aqui os presentes, estou olhando pelo celular, eu vi que tem uma diferençazinha de tempo, mas vou agradecer doutor Hilário Franklin, presidente da OAB, está nos assistindo, amigos, Zezé e outros diversos amigos que estão nos assistindo. Então, hoje eu espero que seja um bate-papo sobre o assunto leve, descontraído, onde todos possam sanar dúvidas, sugira temas, façam perguntas e que seja muito proveitoso para todos nós. Não, peraí, só um minutinho, pessoal, que eu mexi aqui. Enquanto o Felipe conserta aqui para mim, que eu que mexi e eu fiz a besteira, eu não passei um dever de casa importante para o pessoal que está assistindo aí. Inclusive, doutor Hilário deve estar aí para ver, para constar, se está tudo certinho. Doutor Hilário, presidente da OAB, subseção da Nova Iguaçu e Mesquita, está aí. Abração. Pessoal, compartilha a live. O que eu sempre peço? O pessoal da minha rede, às vezes, não são as mesmas pessoas da sua rede. Então, se você acha que esse assunto é interessante, às vezes é uma dúvida que você sabe que algum amigo também tem, algum colega também tem, compartilha no seu Face aí essa live, porque as pessoas da sua rede vão estar seguindo. Tá tranquilo? Então, vamos começar o seguinte, surgiram muitas perguntas. Inclusive, eu estou querendo saber o seguinte, o pessoal mal casou, quer divorciar, porque o que tem pergunta de divórcio aqui... É a quarentena, efeito Covid-19, que uniu e desuniu os casais. Mas antes de entrar nessa, tem uma pergunta que já ficou na live lá com a enfermeira Kelly Carvalho, que, inclusive, um abraço para a enfermeira Kelly Carvalho, o pessoal pedindo bis, parabenizando, dizendo que ela deu show, que a live foi maravilhosa, pedindo para repetir, a gente vai pensar nisso. A mulher vítima de violência, ela, quando sai da sua casa, porque para poder sair desse agressor, para poder não ser mais agredida, na questão de proteção, ela perde o direito, ela é dada como abandono de lar?
Não, não é caracterizado abandono de lar, não só na situação de violência doméstica, como em outras situações. Em dezembro do ano passado, a Lei Maria da Penha sofreu a sua última alteração, se eu não estou enganada, foi em dezembro de 2019, onde permitiu, inclusive, que nos casos de violência doméstica, as ações de divórcio pudessem ser efetivas no âmbito da justiça criminal, no juizado de violência doméstica. Então, a partir desse momento, de dezembro de 2019, quando a lei foi alterada, que ela sofreu diversas alterações até chegar em dezembro de 2019 e ser permitido efetivamente que pudesse os casos de violência doméstica serem realizados no âmbito do juizado da violência doméstica. Então, não é caracterizado abandono de lar, pode sair do seu lar e procurar as medidas efetivas de ajuda, o juizado de violência doméstica, não deixe de procurar, ao sair do seu lar, não deixe passar muito tempo, tome logo uma atitude, seja contra a agressão ou em relação também ao divórcio. E, inclusive, esses casos, eles têm prioridade de tramitação devido a essa alteração que ocorreu na Lei Maria da Penha. Tanto no divórcio, eu quero sair do meu lar porque o meu casamento acabou e eu tenho muito medo de perder aquele bem que eu constituí na constância do casamento. Não tem problema, você pode sair do lar, só que os advogados, que nós sempre aconselhamos, o advogado, o defensor público, vai aconselhar que você não deixe passar um lapso de tempo muito grande para efetivar o divórcio e a partilha. Excelente. Outra coisa, as pessoas fizeram muitas perguntas sobre união estável, então a gente vamos fazer o seguinte, eu vou fazer por alguns blocos, que tem muita pergunta de união estável, muita pergunta de divórcio e muita pergunta sobre guarda de filho. Então, para a gente... por exemplo, quem vive em união estável tem direito à herança? Sim, porém, depende do tipo de regime que você efetivou aquela união estável. Se você, naquela constância da união estável, foi lá, por exemplo, em cartório, se você foi no cartório, tornou aquela união estável pública, sim, você pode vir a ter direito, mas vai depender da análise do seu regime escolhido na união estável. Tudo bem. Assim como o casamento. Entendi. Quando uma pessoa acaba a relação e ela está numa união estável, ela também precisa se divorciar? A união estável, ela é equiparada ao casamento em diversos pontos, porém, ela não é considerada um casamento, que é um ato mais formal, onde você passa do estado civil de solteiro para casado. Na união estável, o estado civil ele não muda, não é alterado. O seu estado civil continua sendo solteiro. Essa é uma das diferenças da união estável para o casamento civil. Então, voltando à sua pergunta, em relação à divisão de bens, vai depender também do regime que você adotar, tanto em relação à herança, quanto em relação ao regime de bens adotado na hora do divórcio ou da dissolução da união estável. No caso da união estável, teremos a dissolução da união estável. Vai ser preciso fazer? Eu aconselho sempre a fazer, principalmente se você constituiu bens durante aquela união estável. Excelente. Várias pessoas... professor Ricardo Machado está na live. Um abraço, professor Ricardo Machado. Ele eu sempre vou falar isso. Ele foi um dos incentivadores para que eu começasse esse projeto. É um baita profissional na área de gestão de carreiras. Está lá como diretor da escola de treinamento. Quem puder visitar, inclusive, lá no Facebook, você encontra escola de treinamento. E, inclusive, a gente está combinando aí de mais à frente trazer alguma proposta de dicas de pessoas que precisam fazer entrevistas, de montar um currículo, que parece que é uma coisa básica, assim, mas se você não souber elaborar um bom currículo, às vezes você perde uma alocação. Se você não souber como se portar numa entrevista, né? Então, a gente está pensando aí, agosto deve vir essa novidade aí para vocês. Mas, voltando aqui, na União... Não, eu ia falar isso. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar aí. Essas perguntas eu recebi, né, lá através de Messenger, através do direct do Instagram, que, aliás, quem não está seguindo, por favor, @Elisete_Barroso no Instagram. E as pessoas, inclusive, a maioria pediu que não citasse o nome delas, então, quem quiser pode mandar aí perguntas, tá bom? Quando, na união estável, a mulher pode colocar o nome do companheiro? Conforme eu até expliquei anteriormente,
Em relação à união estável e o casamento, existem algumas diferenças. E essa é uma das diferenças. Existem entendimentos jurisprudenciais, não está escrito que você terá esse direito. De fato, não. Eu responderia objetivamente que não. Não teria direito, mas existe a possibilidade de se tentar judicialmente. Tem alguns entendimentos jurisprudenciais que você pode alcançar esse objetivo. Pesquisando ali, se a gente jogar no Google, vocês vão achar alguns entendimentos, algumas pessoas que conseguiram, mas com medidas judiciais. Efetivamente, na lei, comparado ao divórcio, ao casamento civil e à união estável, não teria esse direito. Ah, tá bom. Ó, tô feliz de ver aqui, ó, Kate Sobral tá na live, ela é minha nutricionista. Eu não posso falar que ela é minha nutricionista, espero que ela não brigue, porque nessa quarentena eu não fui mais lá, engordei 20 quilos, já não era magra. Quem não engordou na quarentena, Elisete? Pois é, mas tive que fazer contato com ela, pedir desculpa, me redimir, porque muitas pessoas estão pedindo uma fala, como eu também já fiz contato com outra nutricionista, uns querem sobre diabetes, outros querem sobre algumas instruções para como se alimentar nessa quarentena, nesse momento de isolamento social, o que é melhor. Então, abraço, Kate, em breve ela estará aqui. É possível reconhecer a união estável após a morte? Sim, é possível reconhecer a união estável pós-mortem, porém, quem tentar reconhecer a união estável pós-mortem vai passar por um processo judicial, onde vai tentar provar a condição existente da união estável. Aí nós decorremos no assunto, eu posso entrar até agora, se você me permitir, como provar a união estável, o que caracteriza uma união estável. Diferente do casamento civil, onde se a pessoa tivesse ali o casamento civil, a certidão em mãos, não precisaria comprovar para poder ter direito à herança, por exemplo, a uma pensão. Porém, com a união estável, sem a união estável definida, sem a união estável caracterizada, por exemplo, com uma escritura pública em cartório, sim, ela vai precisar recorrer ao judiciário, declarando aquela união estável, pedindo a declaração da união estável pós-mortem, com provas. A união estável se caracteriza como? Ela precisa ser uma união que tem o objetivo de formar a família, de constituir a família. Ela precisa ser pública, duradoura, não necessariamente precisa ter 5 anos, como muitos têm assim esse pensamento, né? Realmente, há uns anos atrás, a lei ali dizia há um determinado tempo, jurisprudências, mas hoje o entendimento é que não precisa ter efetivamente 5 anos, necessariamente. Você pode ter 1 ano de união estável, pode ter alguns meses de união estável, mas a caracterização dela, principalmente, é o objetivo. O meu objetivo era constituir família, era formar família com aquela pessoa. Vou citar um exemplo muito comum agora na quarentena: casais namorados. Namorados que passaram a morar juntos devido à quarentena, seja por qualquer objetivo ou qualquer motivo. Eu não estou trabalhando, minha namorada também não, estamos ali passando férias em quarentena juntos. Então, será que aquele relacionamento vai caracterizar uma união estável futuramente? Não necessariamente vai caracterizar uma união estável. Tudo vai depender do objetivo para qual aquele casal foi morar junto. Foi morar junto, passou um tempo, era só um tempo, mas agora eu quero constituir família. Eu deixei claro para a sociedade que eu estou constituindo uma família ou só estou passando férias um tempo junto ali na casa do meu namorado. Então, não necessariamente com fotos vai ser provada a união estável. Eu tenho 50 fotos, eu tenho filho com ele ou com ela, e tenho muitas fotos, 30 anos, fotos, filhos, netos, mas o importante é caracterizar aquela união como um casamento, como a ideia de constituir uma família, como se fosse um casamento civil de fato, porque tem as diferenças. Essa é uma das diferenças, porque o casamento civil, quando você vai ao cartório fazer o casamento, tem 2 testemunhas, por exemplo. No caso da união estável, não, você não precisa de testemunha quando você vai declarar a união estável em cartório. Então, aí já começam as diferenças. Você não precisa, na união estável, quando chegar ao cartório, ter testemunha, não precisa ali cumprir uma série de requisitos formais que o casamento civil precisa quando você chega ao cartório. Aquele trâmite todo que você passa no cartório para constituir o casamento, não precisa na união estável. Você vai chegar no cartório, declarar com seu companheiro: olha, eu quero declarar que eu estou com ele há tantos anos e etc. Aí vai ser declarado aquilo ali.
Mas na união, Excelente. na pós-mortem, na comprovação da união estável pós-mortem, você precisar de uma série de provas testemunhais, documentais. Entendi, show. Passando muitas perguntas sobre pensão alimentícia, muitas perguntas, né? E aí uma delas veio o seguinte: caso o pai do meu filho não tenha salário fixo, ele mesmo assim é obrigado a pagar pensão? Sim, ele é obrigado a pagar pensão. Só temos uma diferença. Caso não exista um processo judicial que definiu a pensão, a obrigação dele é uma obrigação de pai, né, com o filho dele. Eu sempre falo que é a nossa obrigação moral familiar. Mas se não tem um processo, se não tem um processo judicial, aí a mãe precisa entrar com o processo judicial, ou o pai, se estiver com a guarda, se estiver residindo com o menor, entrar com o processo de alimentos. No processo de alimentos vão ser definidos dois tipos de pensionamento. O pensionamento, no caso de vínculo empregatício, e o pensionamento no caso de não vínculo empregatício. Estou desempregado ou faço bicos, sou autônomo, sou empresário. Vai ser definido de acordo sem vínculo empregatício. Com vínculo empregatício, eu tenho carteira assinada, sempre trabalhei de carteira assinada. Vai ser definido uma porcentagem com carteira assinada. Isso vai ser definido de acordo com a possibilidade, a necessidade, a proporcionalidade das necessidades do menor, da condição do pai ou da mãe, dependendo de quem está com a guarda, de quem vai estar com a guarda do menor ou do domicílio que o menor vai ficar, porque nós temos alguns tipos de guarda que eu sei que você vai entrar nessa seara também. Sim. Olha que orgulho que o doutor Hilário, presidente da OAB, colocou assim, que orgulho e felicidade. Eu também, tá vendo? Ela novinha, sabe muito. Por isso que eu chamei ela. Antes de eu continuar sobre... Mas é um pouco... Lá na frente já tem essa pergunta, mas como a Gleice já perguntou, Gleice Ramiro, um beijo. Está perguntando o Lendo seguinte, aqui também a pergunta da Gleice. essa aí que eu vou ler. Eu gostaria de saber se, em caso. Tem até essa pergunta lá na frente. Em caso de pais separados, o pai pode levar o filho de 6 anos, menor, né? Para passar férias com ele em outro estado. A mãe pode impedir? Sim, se poder, ele pode, tá? Mas se ela julgar que, olha, tem um perigo naquela viagem, eu acho que não deve acontecer, seja lá o motivo, eu não sei o motivo, um motivo íntimo que eu não sei aqui, mas que seja um motivo que ela acredita que é justo e ela vai tentar impedir essa viagem. Ela pode sim recorrer ao judiciário para que essa viagem não ocorra, assim como o pai vai recorrer ao judiciário para que essa viagem ocorra. Tá? Em âmbito internacional, essa autorização é obrigatória. Em âmbito nacional, tendo a certidão de nascimento, estando com o pai ou com algum ente familiar próximo, como tio, sobrinho, tem alguns entes familiares ali elencados que conseguem viajar com o menor, apresentando a comprovação do vínculo com o menor, tá? Familiar. Mas, se ela acredita que essa viagem é de risco para o menor, ela pode sim recorrer ao Poder Judiciário. Mas o pai tem o direito de viajar no nosso país com o menor apresentando a certidão de nascimento dele. Então, só para ficar mais claro, dentro do país, no território nacional, não precisa da autorização de ambos. Um só autorizando pode viajar com o menor. Sim, sim, Tá, sim. só para saber. Isso que eu queria ver. Muito feliz, meu professor Rafael Pacheco está aqui na live. Ele é um dos que vai estar aqui conosco em algum momento, porque ele é um profissional de ergonomia, ele é um professor, um cara que tem um currículo, e a gente está só fechando sobre o que seria legal ele trazer que possa corroborar e ser bacana para uma gama maior de pessoas. Eu já estou até pensando em algumas coisas, mas bom dia. Carlos Fidalgo está aqui, vai estar comigo também, intérprete de Libras, professor da língua de Libras, e a gente vai estar falando sobre a inclusão disso em breve. Vamos lá. Qual a idade limite para o filho receber pensão? Idade limite. A pensão é devida ao menor, seja pelo pai ou pela mãe que está com a guarda, até os 18 anos, ou se estiver estudando na faculdade, por exemplo, até os 24. Esse até os 24 também é um entendimento majoritário que foi sendo prolongado até hoje.
Pode mudar? Pode, mas o nosso entendimento majoritário é que até os 24 anos tem o direito à pensão. O pai pode recorrer? Pode. Completou 18, o pai acha que não deve mais pagar a pensão? Ele pode, se existir uma pensão determinada judicialmente. Ele pode parar de pagar, mas se antes ele entrar com um pedido de exoneração. Se ele não entrar com um pedido de exoneração, aí sim, pedindo a exoneração, o juiz concedendo, ele não vai mais receber a pensão. Porém, o maior de idade, né, a partir do momento que ele completa 18 anos, ele vai se manifestar, não mais com a mãe no processo, ele vai se manifestar, porque ele completou a maioridade civil, vai se manifestar no processo alegando, não, eu estudo, ou eu ainda estou no ensino médio, eu faço um cursinho pré-vestibular, algum curso, algo profissionalizante, que seja, que dê a ele o direito de continuar recebendo até um período. O pai pode também tentar a diminuição da pensão, por exemplo, por achar que aquele valor que antes determinado era para determinados pagamentos, que hoje o menor já não tem aquele custo, pode tentar diminuir a pensão ou exonerar e ter aquela obrigação finalizada. O professor Rafael Pacheco, acho que ele está fazendo mais uma provocação, mas está perguntando aqui, doutora, isso também se aplica a filhos de militares? E em relação a qual pergunta? Eu acho que é de pagar... Não, até a que idade que recebe a pensão. Ali eu acho que até a data limite de receber a pensão. Sim, mas vai depender se tem determinação judicial da pensão. Se houver determinação judicial da pensão, independente se ele é militar ou civil, não vai fazer diferença, tá? O que tem diferença é a pensão previdenciária, que até os 21 anos de idade seria a maioridade na pensão previdenciária. Não sei se seria essa a diferença, talvez, que ele quis fazer. Mas em relação ao militar, se houver uma pensão judicial determinada, não vai fazer diferença se é militar ou se é civil. Sim, beleza. Crianças com pais diferentes, né? Recebem a mesma pensão? Não necessariamente, não recebem a mesma pensão. O que a gente vai analisar na hora de fazer o pedido de pensão são as necessidades da criança, a possibilidade daquele pai e a proporção. A gente falava muito em um binômio, necessidade do menor e possibilidade do pai. Hoje a gente fala até num trinômio, proporcionalidade. Porém, o que a gente deve fazer? Pode ser que o seu filho com aquele pai tem uma necessidade diferente do seu filho com aquele outro pai. Digamos que o seu filho com o seu filho do primeiro casamento, vamos explicar assim para ficar mais fácil, seu filho do primeiro casamento tem uma necessidade especial. Ele tem, por exemplo, uma doença respiratória em que ele necessite tomar medicamentos que o seu outro filho do seu casamento mais recente não tenha. Então, por isso as pensões elas são distintas. Vai depender da necessidade do menor, da possibilidade do pai. Pode ser que aquele pai do seu segundo filho, do seu filho mais novo, tenha uma condição mais favorável do que do seu primeiro casamento. Então, nós temos que analisar as necessidades do menor, que a prioridade são as necessidades do menor, sempre pensando no melhor benefício para o menor. Entendi. Então, podem ocorrer, sim. Eu até inverti, mas eu acho que uma pergunta completa a outra, que me perguntaram assim, caso a mãe se case novamente, o pai fica livre de pagar a pensão? Não fica livre de pagar a pensão. No caso, vir a ser, né, o padrasto do seu filho, ele não tem a obrigação que o pai dele tem. Então, a obrigação do pai do seu filho vai continuar sendo a mesma. Você casando, você se divorciando, você pode casar quantas vezes você quiser, é um direito de todos ser feliz e procurar a sua felicidade. Então, em relação ao seu filho, os direitos dele são garantidos. O pai continua com a mesma obrigação. Se ocorreu um processo na justiça com a obrigação judicial, e se não ocorreu, né, a obrigação de pai, que nunca deve faltar com o dever de alimento aos filhos. Lembrando que o processo judicial é uma mera formalidade, mas que o pai ele deveria pagar a pensão, deve pagar a pensão independente do processo judicial. Com certeza. Isso aí surgiu, eu lembro que na época que a mídia começou a divulgar isso, foi um bafafá danado. Avós também pagam pensão? Então, os avós, eles podem vir a pagar pensão, mas não é a regra, é a exceção, tá? É a exceção. Os avós são os últimos a serem procurados no caso de pensão alimentícia. Tem essa possibilidade? Tem, com certeza, porque a gente sempre vai procurar o melhor benefício ao menor. O pai é um pai displicente, ele não paga, ele está sumido, já procuramos ele de todas as formas, ele não é localizado, ele não paga.
temos a chance, sim, de procurar os avós, porque o menor tem que ser sempre beneficiado. Não, show de bola. A mãe, porque o pessoal, quando fala em pensão alimentícia, a gente rapidamente se remete ao homem, né? Mas e a mãe? Mas Também. existem casos onde a guarda fica muitas das vezes com o pai. Eu acho que a sociedade ela vem sendo modificada e o direito ele acompanha também as mudanças da sociedade. Então, acabei cortando você, desculpa, Não, era mas isso, era para falar se a mãe também paga. paga os mesmos direitos que o pai, quando não está com a guarda, seja unilateral ou compartilhada, eu vou falar um pouquinho da diferença das guardas, seja com o pai ou seja com a mãe, a obrigação é a mesma. Muitas mães ficam assim, não, mas está com o pai, eu deixei, por exemplo, e ele falou para mim que não vai, nós fizemos um acordo verbal, ele não vai me cobrar pensão. Eu deixo bem claro que a possibilidade ela existe, porque as obrigações elas são as mesmas de ambos os lados. Nós lutamos pelos mesmos direitos, nós mulheres. Então, as obrigações elas vão ser as mesmas com os nossos filhos, tanto do pai quanto da mãe. Ó, vou deixar a doutora Amanda tomar uma água. Enquanto isso, enquanto ela toma água, eu falo, ó, Carlinha, feliz em ver você por aqui, tia Carlinha, da creche Barbapá, porque eu tenho uma imensa gratidão, minha família tem uma imensa gratidão, porque meus sobrinhos estudaram lá desde os 9 meses. Eu lembro como hoje, quando a gente colocou eles cheio de medo, e eles só saíram de lá aos 7 anos de idade, né? E muito bem tratados, uma creche maravilhosa, com um atendimento maravilhoso. Então, a nossa família tem uma gratidão eterna, tia Zezé, tia Thaís, tia Carlinha, tio Amilson, né? Então, fica aqui a gratidão. Raquel Matoso vai estar aqui comigo em algum momento, Grace está falando, agradecendo, né? André Germano, ontem foi o dia do bombeiro, fiz um agradecimento a ela, Rosiane, Valéria Rosa, minha amiga, Gisele Fernandes, minha amiga Rosana Lúcia, minha vizinha, minha amiga de infância, e ó, essa aí, minha filha, é minha espectadora, tudo que eu coloco, ela dá maior força, ela tá junto. Tânia Almeida, como sempre, aqui também. Suzy, hoje conseguiu entrar. E aí eu vou lembrando. Vamos lá, porque tem muita pergunta, espero que dê tempo. Durante o relacionamento, recebi uma herança ou doação. Terei que dividir na separação? Tudo vai sempre depender do seu regime de bens adotados, seja no casamento, seja na união estável. Por isso que é muito importante, e raramente os casais conversam sobre isso antes de casar ou antes de constituir a união estável. Eu entendo que é uma situação que a gente fica meio assim, como eu vou conversar com o meu noivo, como eu vou conversar com o meu companheiro sobre a questão eu já estou casando pensando na divisão dos bens, se eu me divorciar ou se eu dissolver a minha união estável. Eu sei que é uma situação delicada, mas eu acho que a gente precisa pensar cada vez mais nessa parte. Então, vai depender do seu regime. No nosso ordenamento jurídico brasileiro, o regime obrigatório, se as partes não escolherem, se os nubentes não escolherem, né, se os companheiros não escolherem, vai ser o regime da comunhão parcial de bens, exceto os casos, dependendo da idade do seu companheiro, onde passa a ser o regime obrigatório da separação total de bens. Mas, obrigatoriamente, o regime é da comunhão parcial de bens. Se você quer que o seu regime seja diferente, tanto na união estável quanto no casamento no civil, aí você tem que informar, fazer um pacto antinupcial que vai determinar qual vai ser o seu regime. Pode ser a separação total de bens, pode ser a comunhão universal de bens que atinge até a herança. Então, tudo vai depender do seu regime. Mas, via de regra, se o seu regime for comunhão parcial de bens, o obrigatório aqui no Brasil, se você não fizer escolha, não vai ter direito à divisão de herança ou doação. Vivi, estou te vendo, beijo, estava com saudade de você. Viviane, grande beijo. Zé Cavalcante, beijão, estou com saudade de você, a gente tem que marcar um café, hein? Tânia Alexandre hoje também conseguiu entrar, minha amiga, tá por aqui também, uma militante aí das mulheres, da pessoa com deficiência, das pessoas soropositivas, a mulher Rita Marinho também, essa aí entra naquele grupo aí de tudo que eu faço está junto, né? Após o casamento, qual tempo preciso esperar para me divorciar? A lei foi alterada em 2010.
Depois dessa alteração, não é necessário mais aquele lapso temporal, fazer primeiro a separação e depois o divórcio. A lei foi alterada e nós não precisamos mais desse lapso temporal, desse tempo. Saí de casa hoje, resolvi, conversei com meu companheiro ou com meu esposo que nós vamos entrar com o divórcio. Você pode entrar com o divórcio amanhã, se a sua decisão estiver madura, se estiver concreta na sua cabeça, vou me divorciar, para não se arrepender depois com os custos do divórcio, seja ele judicial ou extrajudicial. Dê entrada no divórcio no dia seguinte, sem o menor problema. Tanto que eu sempre aconselho, principalmente as mulheres que me perguntam muito sobre o abandono de lar, seja em casos de violência, que foi nossa primeira pergunta da live, ou seja em casos onde que o casal não quer mais ficar junto. É um direito, ou uma das partes não quer mais ficar. Então, você pode procurar no dia seguinte o Poder Judiciário, ou se entrar em um acordo, se não tiver filhos menores, por exemplo, o extrajudicial, o divórcio extrajudicial, que vai ser bem rápido, em menos de um mês você estará divorciado. Nunca mais solteiro, mas divorciado. A mulherada infeliz. Olha, que bobo como teve perguntas sobre divórcio. Ó, eu vou falar, se a esposa, que você falou sobre o nome, a mudança de nome na relação estável, não, só no casamento, né? Sim, ela não é isso? Eu entendi certo. Isso. Ela possui o sobrenome lá do marido. Após o divórcio, o seu nome volta, o nome de solteiro, automaticamente? Já vou até emendar numa outra, que aí a gente já ganha tempo. Se volta automaticamente e, caso não volte, se ela pode permanecer com o nome do marido. Vamos lá, vamos responder as duas perguntas. Isso. No caso do casamento civil, o ato formal no cartório com as suas testemunhas, diferente da união estável. No caso do casamento civil, você pode optar por receber o nome do seu marido ou não. Há uns anos atrás, era obrigatório ter o sobrenome do marido. Isso mudou também, não é mais a regra. Você pode optar. Optando por escolher o nome dele, ao se divorciar, você pode ter a opção: continuo com o meu sobrenome de casada ou retiro o meu sobrenome de casada. Passou a ser facultativo também da mulher, ela agora pode decidir ter o nome e pode decidir continuar com o nome. O meu nome de profissional, por exemplo. Eu utilizo ele para minha profissão e vai ser muito ruim para mim perder aquele sobrenome, porque eu sou reconhecida com ele. Eu quero continuar com meu sobrenome de casada, é um direito meu. Quando você for citada para responder o processo judicial de divórcio, você vai poder optar por continuar com o seu nome ou não. Mas o meu ex-marido, até então marido e futuro ex-marido, não quer me deixar utilizar o nome dele. A opinião dele não importa. O que vale é o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Nosso Código Civil permite que a mulher continue com o seu nome de casada. Isso também é um benefício para as mulheres. Show de bola. Porque eu conheço casos que os homens, o ex-marido porque queria que a mulher tirasse o sobrenome dele. Eu conheço casos, tenho casos e explico para os futuros divorciados como a nossa lei funciona. Muitas vezes, até a compreensão pode demorar um pouquinho. A gente tenta entender os dois lados, o lado da mulher e o lado do homem. Mas eu sou advogada e preciso orientar de forma jurídica. A forma jurídica legal, nosso ordenamento jurídico, diz que pode ter essa escolha. Então, não vai ter quem as obrigue a não ter mais um nome de casada. Legal. Andréa Sheila, beijo, que bom. Andréa Sheila vai ser uma que mais à frente, ela e a Dani Cardoso, eu vou querer que estejam aqui. Eu estou me preparando psicologicamente para a gente entrar em algumas pautas aí da criança, música infantil. Elas têm um trabalho bem bacana aí dentro da educação com essa área. Rejane Oliveira, um beijo. Alba, da ABC Kids, a melhor e maior loja da Baixada Fluminense de artigos infantis, de roupinhas para criança, de um bom gosto, uma baita de uma empreendedora. Um abraço, Juliana Brits, meu amigo Renato, estão por aí. Vamos lá. Como fica a guarda dos filhos pós-divórcio? Então, vamos falar um pouquinho, então, sobre as diferenças de guarda. Vai controlando meu tempo também, tá, Elisete? Se você achar, vamos apertar aqui, vamos correr um pouquinho, mas eu estou disposta a fazer outra live, fixar um tema específico, alguns, porque ficou muito amplo, então a gente está tentando aqui sanar todas as dúvidas, um pouquinho de tudo, dentro do direito das famílias, que é muito amplo e gera muitas dúvidas. Então, em relação à guarda,
Vou falar as diferenças de guarda. Guarda compartilhada e guarda unilateral. Deixando claro já que nós não temos guarda alternada aqui, embora tenha alguns entendimentos, mas são minoritários, mas a guarda alternada aqui no Brasil, ela não é utilizada, não é obrigatória. Então, nós temos, e nem é um entendimento majoritário, porque temos a jurisprudência e temos a lei, então a gente caminha com as duas. Temos a guarda unilateral. O que é a guarda unilateral? É aquela mais conhecida, né? Onde a criança, ela fica determinado lá na sentença. Ficará com a mãe, o pai visitará de 15 em 15 dias, por exemplo, o pai pagará X de pensão, todas aquelas determinações mais conhecidas. A guarda compartilhada, qual é a diferença? E ela é muito confundida. A guarda compartilhada e na guarda unilateral, pulei a principal parte, na guarda unilateral, somente um dos genitores, aquele que deter a guarda unilateral, vai ter o direito sobre a tomada de decisões em relação ao menor. Ah, eu quero colocar na escola X, o menor está, eu tenho a guarda unilateral, o menor está comigo, eu detenho a guarda, então eu vou tomar aquelas decisões, como a escolha da escola, por exemplo. Tá? Agora, na guarda compartilhada, ambos os genitores têm essa possibilidade de tomada de decisões em relação ao menor na guarda compartilhada. Essa é uma grande diferença da guarda lateral para a guarda compartilhada, a tomada de decisões. Aqui na guarda lateral, um deles toma a decisão e decide o que é melhor ali para o menor, enquanto estiver na sua presença. Na compartilhada, não. Ambos têm a detenção dos poderes sobre as tomadas de decisões. Eu escolho a escola com você, eu escolho o curso com você, eu tomo as decisões ali, amigavelmente. E a pensão? A pensão ela tem que ser paga e determinada para um dos genitores nas duas decisões, nas duas guardas. Não faz diferença. Muitos têm essa dúvida. Ah, guarda compartilhada, eu não pago mais pensão. Paga a pensão sim, e se não pagar a pensão, vai sofrer execução de pensão e pode ser preso. Então, na guarda compartilhada, continua a ter a obrigatoriedade do pagamento da pensão, e que é um pensamento muito equivocado de alguns pais. Ah, eu fiquei com a guarda compartilhada, decidimos assim, seja verbalmente ou seja judicialmente. Né? Judicialmente piorou, porque você pode realmente sofrer sanções. Verbalmente, enquanto vocês estão ali conversando, caso não se entendam, vão ter que promover o processo judicial de guarda. Então, em relação à guarda compartilhada e unilateral, essa é a diferença. A tomada de decisões. Unilateral não só toma, compartilhado os dois tomam a decisão. E o menor sempre vai ter uma casa de referência nas duas guardas, seja na unilateral quanto na compartilhada. Muitos pensavam que seria assim. Ah, eu durmo num dia na casa da mamãe, um dia eu durmo na casa do papai, na guarda compartilhada. Não é assim, porque o menor ele precisa ter um ponto de referência. Isso é uma questão até pedagógica. Se estiverem pedagogos aqui assistindo, psicólogos, eles vão confirmar que a criança ela precisa de um ponto de referência. E estudando as guardas, foi assim definido. Por isso que a guarda alternada, onde fica na casa de um, fica na casa de outro, o estudo comprovou que ela não é o melhor benefício para o menor. Pensando sempre no menor, a guarda compartilhada seria talvez a ideal, onde os pais têm um entendimento, eles não têm ali um conflito, mas não significa que se não houver conflito, não possa ter guarda compartilhada. Tendo conflito ou não, o juiz pode decidir pela guarda compartilhada, mas a guarda compartilhada é realmente mais indicado. Eu aconselho sempre a guarda compartilhada se você tem ali a proximidade da convivência, mora em casas próximas, o menor não vai sofrer tanto com deslocamento, eu tenho ali uma relação realmente estável, né, com a minha ex-companheira, com a minha ex-esposa, mas não significa que, independente das relações humanas, o juiz pode decidir pela guarda compartilhada. Mas a pensão continua valendo. Um dos genitores vai pagar a pensão. Show. Voltando tem direito no caso do divórcio, que, sim, resumindo, para responder, eu expliquei já a diferença das guardas. Sim, no divórcio, a pensão continua sendo paga e a guarda vai ser definida para um dos genitores ou compartilhada. Gostei muito da sua explicação sobre... Eu não tinha esse entendimento da guarda compartilhada. Eu realmente achava que não tinha uma... É super importante, realmente. Tem um ponto de referência. O menor, por exemplo, pode vir a morar na minha casa. Eu combinei com o pai na guarda compartilhada que o domicílio dele de referência é o meu. Então, a visitação continua existindo, porém não daquela forma pré-determinada. 15 na casa de um, 15 na casa do outro, não. E vocês vão entrar em um acordo, seja judicial ou extrajudicial,
que esse final de semana você vê, ou durante a semana também, não vai existir aquela guarda fixada, aquela visitação, desculpa, fixada como é fixada na unilateral, muito conhecida como que a cada 15 dias eu vejo meu filho. Muito Sim. conhecida dessa forma, né? A cada 15 dias eu vejo. Voltando só um pouquinho, a Viviane, você falou sobre isso, mas é bom, já que ela colocou aqui, pode ser que tenha ficado a dúvida para mais alguma pessoa. Ela colocou, em relação à retirada ou não do sobrenome, né, lá da mulher, a opção é feita no momento em que se assina o divórcio? Se for um divórcio consensual, por exemplo, seja no judiciário ou seja no divórcio extrajudicial, há um consenso, não tenho filhos menores, porque o divórcio extrajudicial, para ser realizado, ele tem alguns requisitos. Um deles é não ter filho menor de idade, tá? Ou, se tiver filho menor de idade, a pensão já estiver fixada em um processo judicial. Esse é um dos requisitos. Mas voltando ao foco da nossa pergunta, que é o sobrenome, sim, se for consensual, eu decidi procurei o advogado ou o defensor público, eu já vou informar a ele, ou defensor ou advogado, que eu quero manter o meu nome de casada, por exemplo, ou eu quero retirar o meu nome de casada. Assinamos lá a documentação, assinei a procuração com o advogado, ou fui na defensoria pública, informei o defensor, advogado, que quero que seja desse jeito, dessa forma. Aí sim, quando o juiz decretar, homologar aquela sentença, vai dizer ali que a esposa deixará, né, o cônjuge varou decidirá que não mais utilizará o nome ou que permanecerá com o nome de casada. Tá? Mas no momento que procura esse advogado ou defensor público, isso tem que ser informado. Quando for litigioso, quando, por exemplo, eu sou a ré do processo, eu fui citada, né? O meu marido, até então marido, fez o processo, eu recebi a citação, eu passo a ser a ré. Ele é autor, eu sou a ré. No caso, quando eu sou a ré, eu vou fazer a minha defesa. E na minha defesa eu vou dizer se quero manter o meu nome ou se eu não quero manter o meu nome. Sim, sim. Deixa eu falar aqui. O professor Rafael perguntou sobre você estava falando da guarda. Como fica a visitação nesses casos de guarda compartilhada no período de isolamento? É cumulativo? No período de isolamento, eu tenho um exemplo, eu tenho uma determinação judicial. A minha guarda é feita de certa forma. Um exemplo, eu pego o final de semana sim, eu pego o final de semana não. Em relação ao Covid, a decisão da guarda e da visitação, ela se mantém. Porém, temos que ver os riscos relativos ao menor. Se eu tenho uma profissão que gera um risco para o menor, eu sou enfermeira, ou eu sou médica, ou eu estou na linha de frente de outra forma, seja na área médica ou não, na área de saúde ou não, mas eu tenho uma profissão que representa riscos ao meu filho, eu posso decidir, converso com a mãe do meu filho e decido, olha, eu acho que não vai ser bom para o nosso filho ver ele, porque eu ofereço risco à saúde do nosso filho, eu ofereço risco quando eu for ter o contato e pegá-lo na sua residência, e vice-versa, assim como a mãe pode estar numa situação inversa. Eu detenho a guarda do meu filho unilateral, por exemplo, o pai vem visitar, mas eu sou médica, um exemplo. Então, eu posso combinar também o contrário. Eu acho que tudo combinado é muito melhor, mesmo que se tenha a guarda definida, a gente tem sempre que pensar no menor. Em casos do Covid, por exemplo, nós não temos, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós não temos nas sentenças, pelo menos as sentenças anteriores ao Covid, nada determinado. Em caso de pandemia, vai ser dessa forma. A gente nunca preveu em sentenças judiciais, eu não conheço ninguém, não conheço nenhuma, eu nunca tive que previu uma pandemia. Como seria a visitação na pandemia? A gente não esperava toda essa situação. Então, a gente sempre fala que o bom senso tem que prevalecer, né? Claro, se você acha que não expõe risco ao menor e tem uma visitação determinada e a mãe ou o pai, aquele que detém a guarda, acha, não, eu acho que você está exposto ao risco, eu acho que eu não estou exposto ao risco. Aí não tem jeito, né? Parte para um processo judicial para que tenha que se visitar o menor. Mas o bom senso é bom que sempre seja prevalecido em benefício do menor, porque o Ministério Público vai analisar, vai todo processo que tem o menor envolvido, o Ministério Público atua, e ele está ali para a defesa do menor. Então, ele vai opinar pela visitação ou pela não visitação, de acordo com as alegações das partes. A Viviane perguntou aqui o seguinte, em relação ao pai que diz que está... Você falou uma parte, mas ela... Não, podemos voltar aos assuntos, não tem problema. Não, e a pergunta dela está um pouco mais ampla. Em relação ao pai que diz estar desempregado, tem como o juiz descobrir se ele está vinculado a alguma empresa? Tem, voltando com aqui, certeza. Junta aqui, você também falou lá na frente, mas a Carla está perguntando aqui o seguinte, e o pai que não tem companheira fixa?
a cada mês com uma parceira, deixando a mente da criança em dúvidas, já bota tudo no mesmo bolo e tu responde. Em dúvida, insegurança em jogo e risco. Merece ou tem o direito da guarda compartilhada? Quais os direitos e deveres de segurança para o incapaz da criança? Está conseguindo ler aí a pergunta melhor? Pô, li agora, li agora. Vou responder a Vivi primeiro, então. Viviane, sim, tem meios. O juiz ele tem meios de expedição de ofícios, por exemplo, no processo judicial. Quando você ingressar com o processo judicial, você vai informar, olha, ele diz estar desempregado, mas ele sempre teve carteira assinada, ou então ele está com a carteira assinada e não quer me informar quem é o empregador dele, eu não tenho como saber. O juiz vai expedir ofício, um exemplo, um ofício para o INSS, para a Previdência Social, para poder informar a relação do CNIS dele. O CNIS é a lista de empresas que ele já trabalhou. Então, ali no CNIS dele vai aparecer, né, isso é um pouquinho de direito previdenciário, ali no CNIS dele vai aparecer a lista de empresas que ele já trabalhou ou que ele está trabalhando. Então, o juiz ele tem meios de descobrir, ele vai descobrir. Pode demorar mais um pouquinho o seu processo a ter um andamento. Melhor seria se você conseguisse descobrir e já informar o juiz o nome do empregador. Mas não fique preocupada, o juiz tem meios de descobrir, sim. A Carla Loyola. E o pai... Agora, eu vou responder a questão da Carla. Carla, eu não consigo responder casos específicos. Eu preciso ser um pouquinho genérica, porque analisando, eu precisaria analisar o caso de forma realmente mais concreta. Mas respondendo a sua pergunta, a questão da companheira fixa. Essa é uma pergunta também comum que eu recebo ao longo dos anos. O pai do meu filho, ele namora aqui, namora ali, né? Ele sai muito, ele bebe. Agora, será que ele oferece realmente riscos ao menor? Se ele estiver oferecendo riscos ao menor e já existiu um processo definido de visitação, por exemplo, e naquela visitação, o pai do meu filho, ele sai à noite, ele deixa meu filho sozinho, o meu filho volta, ele conta tudo para mim, ele faz a narrativa dos fatos, que meu pai me deixou à noite sozinho, que meu pai fez isso e aquilo. Se você juntando esses fatos achar que o seu filho está correndo risco, você tem sim o direito de pedir a mudança da visitação, de informar tudo o que está ocorrendo para que ele deixe de ter a visitação devido aos fatos que estão ocorrendo ou não. Mas no processo judicial, tudo isso vai ser analisado. Vai ocorrer um estudo psicológico do caso, assistente social vai até a sua residência, vai conversar com você, vai conversar também com o pai do seu filho e vai analisar se realmente todas aquelas alegações, todos aqueles fatos que você informou que oferecem risco, de acordo com o que você analisou ali, é realmente real, é realmente concreto. Agora vai caber a análise, né, do juiz e do Ministério Público analisar se realmente as suas alegações conferem um risco ao menor. Vai depender realmente da análise do seu caso. Pode estar ocorrendo um risco? Pode. Vai depender se a vida do seu ex-marido, do pai do menor, realmente está oferecendo um risco ao menor ou não. Beleza. A Célia Nogueira está fazendo uma pergunta aqui. Você falou lá no início, mas pode também ter alguém entrado agora. É bom você repetir. Até anos o pai é obrigado a pagar a pensão alimentícia. Via de regra, 18 anos, porém, se estiver estudando até os 24 anos, esse é um entendimento jurisprudencial, pode mudar a qualquer momento, seja faculdade ou seja algum curso, né, deixando claro que o pai pode entrar com pedido de exoneração de pensão alimentícia a qualquer momento, tá? Tem também os casos, né, que eu não falei lá na frente, mas posso falar aqui agora, onde, por exemplo, o meu filho tem 17 anos, mas ele casou, né? Ele casou, foi emancipado, casou, ele deixa realmente de ter o direito também à pensão, porque ele vai constituir a família dele. Agora, esses são casos específicos, mas via de regra, até os 18 anos e 24, se ainda estiver estudando, claro, não pode chegar até os 24 anos e estar ainda no ensino fundamental, porque o juiz ele vai analisar realmente se aquela situação ali está ocorrendo de forma, um bom parâmetro, né, de forma regular, ou se aquele maior já deveria ter terminado, por exemplo, o ensino fundamental e ele já tem 22 anos, 23 anos, aí vai ser analisado. O pedido ele vai ter, eu peço, e depois a outra parte vai se defender, alegando, né, os fatos. Mas, por exemplo, em relação à gravidez, eu tenho 16 anos e eu engravidei. Um exemplo, tenho 16 anos, engravidei e eu tenho uma pensão alimentícia do meu pai. Será que eu perco a pensão? Não obrigatoriamente, você não obrigatoriamente vai perder a pensão. Tinha também um entendimento que, eu tive filho, então agora eu já sou capaz de cuidar da minha própria família, né? Um exemplo.
Mas não tem sido assim. Você não tem perdido a pensão caso você venha a engravidar. Aí sim que você pode precisar ainda mais de uma ajuda, mas é um direito do pai tentar a exoneração, e a maioria tenta. A partir do momento que o filho menor passa a ser pai ou mãe, o pai geralmente, né, que paga a pensão, ele costuma pedir a exoneração. Isso é muito comum. Mas se ele vai conseguir ou não, vai depender do critério do juiz em relação ao casamento. Os entendimentos que eu vejo até agora majoritário é que o casamento, sim, extingue a obrigação alimentar, mas a gravidez não, mesmo se menor. Legal. André Pandim, vi aqui, o André Pandim também está sempre aqui, falou, cheguei. Gente, a live sempre fica gravada, eu faço questão de fazer já pelo Facebook por isso, que às vezes as pessoas não conseguem assistir 10 horas, pode assistir em outro momento, outro dia, passar para outra pessoa. Sérgio Freitas, meu amigaço, está aí, inclusive está perguntando, ela falou um pouco sobre isso lá na frente, lá atrás, desculpa. Qual a situação para os pais desempregados, os pais, em função, inclusive, desse momento, né? Então, em função da pandemia. Conforme eu falei, a pandemia não foi imaginada em situação nenhuma, nem no âmbito do direito das famílias, nem no âmbito de outros direitos, seja o trabalhista, por exemplo, que sofreu muitas alterações, né? Eu não atuo na área trabalhista, então vou me manter aqui na área de direito das famílias. Situação dos pais desempregados em relação à pandemia. Eu acho realmente também que tem que haver um bom senso, porém, não deixa de ter obrigação alimentar. Eu acho que pode ser conversado, os pais devem conversar, olha, eu estou desempregado em razão da pandemia, ou eu estou desempregado, seja em razão da pandemia ou não, porque acontece. Antes da pandemia já existia um desemprego muito grande no nosso país, mas a questão da obrigação alimentar, ela não pode ser deixada de lado em hipótese alguma, mas converse com a mãe do seu filho, ou se você é a mãe, está pagando pensão, se está ocorrendo o inverso, porque pode ocorrer, mas se você tem uma pensão determinada judicialmente e você não conseguiu um acordo com a mãe do seu filho, por exemplo, recorra ao Poder Judiciário, porque você pode sofrer uma execução de alimentos posteriormente e vira realmente a sofrer a prisão por débito alimentar. Então, se há um processo judicial, nunca faça também um acordo só verbal. Coloquem lá, redijam a petição, o acordo, procurem o advogado, o defensor público e redijam o acordo e homologuem ele, tá? Não deixem nada verbalmente, porque hoje está tudo certo, amanhã não tem mais nada certo. Verdade. Ó, Kate Sobral, que é a nutricionista que eu falei que vai estar com a gente em breve, falou que adorou essa doutora, um luxo. Aí, obrigada. Fico feliz que vocês estejam gostando. Parabéns. Espero que esteja sendo proveitosa a live. Estou à disposição da Elisete para futuras lives também, caso ainda tenham dúvidas. Super estou lendo a pergunta da Suzy. Ela, inclusive a Suzy, ela quase nunca consegue entrar, hoje entrou, veio que veio. Suzy, bom dia. Colocou filha como herdeiro universal de bens, casa, botou entre parênteses, sem abrir o inventário dá direito obrigatório a filhos casados como moradia dos mesmos. Você pode entender melhor, aí que você deve estar entendendo do que ela está falando. Ou posso vender fora do inventário sem ter que remunerar a ele e esposas. Deu para entender o Deu um pouquinho, não completamente, mas eu vou responder ela de forma que eu acredito que vai sanar as dúvidas dela, tá? Suzy, se ocorreu o falecimento, tá? Do dono dos bens, vamos colocar assim, bem simples. Eu tenho bens, faleci e tenho filhos, que são os herdeiros necessários, tá? Os herdeiros necessários, meus filhos. Então, meus filhos, a partir do momento do meu falecimento, eles precisam entrar com o inventário. Eu deixei 2 filhos, por exemplo, deixei uma esposa, ou só deixei filhos, vamos facilitar. Deixei filhos, casados, solteiros, não importa. Deixei filhos, maiores ou menores, também não importa. Vamos colocar também filhos maiores para facilitar. Deixei filhos maiores, deixei bens, tem que obrigatoriamente fazer um inventário, seja judicial ou extrajudicial. Não tem como vender bens do falecido, que era o dono da herança, não tem como vender os bens do falecido sem fazer o inventário, porque precisa ocorrer a transmissão. Era meu, passou para você. E como passa para você? Com o processo judicial ou administrativo, extrajudicial. Você precisa pagar ou conseguir a gratuidade de justiça do imposto de transmissão. O que era meu, que faleci, vai passar para você, que era herdeiro, seja necessário ou não.
Então, precisa sim do inventário para dispor dos bens, para vender os bens. Ah, mas eu quero vender ali de boca, eu consegui, a pessoa aceitou, ela vai fazer tudo depois, eu vou dar o dinheiro para quem é de direito. Mais ou menos, eu acho que talvez tenha sido a pergunta dela, né? Pelo que eu entendi. A principal ali. Não, eu não posso fazer isso. Não faça isso. Faça o inventário primeiro. Ela colocou aqui de novo, aqui esclareceu. Vamos lá. Tenho filhos maiores e a herança de pai e mãe. Sou filha única. Mesmo que você seja filha única, né? Ela botou aqui, tem os filhos maiores e a herança de pai e mãe. Sou filha única, não tenho irmãos. Não, pelo que eu estou entendendo, você quer dizer que não tem com quem dividir a herança. Sim, tem que fazer o inventário. Tá vendo que o tempo tem que ocorrer essa transmissão. Estava no meu nome, vai passar para o seu. Estava no nome do falecido e vai passar para o nome de quem está vivo. Isso tudo tem que passar pela Fazenda Pública, por exemplo, pelo Estado, município. Tudo isso gera um imposto e tem que ser pago, ou se você conseguir gratuidade e justiça, né, nesses casos. Bom, o tempo hoje, mas tem 3 perguntas aqui que não, eu preciso Vou fazer. Tentar, vou correr. Vamos lá. Por exemplo, fiz uma construção, isso eu vejo demais, eu tenho amigos, fiz uma construção em terreno de familiares do meu parceiro. Nos separamos. Tenho direito? O imóvel construído na casa da sogra, do sogro, no andar de cima, não tem direito à propriedade do bem, tem direito às benfeitorias realizadas naquele imóvel, tá? Tem direito às benfeitorias realizadas naquele imóvel. Seja mais clara, doutora. Vamos lá, benfeitoria, que eu estava preocupada que meu notebook está acabando a bateria, qualquer coisa eu corro aqui de novo para o celular, tá? Então, direito às benfeitorias, o que é isso? Construir a casa em cima lá ou no terreno do meu sogro ou da minha sogra. Eu construí no terreno deles. Não tenho direito ao valor da venda do bem. Ah, vale 200 mil com a construção pronta, tudo bonitinho, a casa prontinha, 200 mil vale aquela casa, tá? Um exemplo. Não, você não vai ter direito aos 200 mil, você só vai ter direito ao que você gastou com a obra, aos bens que estão lá dentro, televisão, geladeira, micro-ondas. Eu fiz uma obra que custou 20 mil reais. Tenho nota fiscal, tenho comprovação, tenho tudo guardadinho. Você vai recorrer lá judicialmente, se você não conseguir um acordo com a sua, né, companheira ou ex-esposa, tente um acordo. Se não conseguir um acordo, junte as suas provas das benfeitorias, das modificações que você fez naquele imóvel e vá ao Poder Judiciário tentar o seu direito. Show. Eu pago, um amigo mandou, eu pago em mãos a pensão do meu filho, ajuda lá, ele mesmo não calculou, ele dá até a mais, paga a escola, paga em mãos. Caso ela coloque, abra um processo, coloque judicialmente, já conta lá na frente? Isso. Não conta para um caso, estou devendo, paguei 6 meses e não paguei o 7º mês, mas não tem nada fixado judicialmente. Não, enquanto não tem a pensão fixada judicialmente, o seu dever, conforme eu falei, e sempre acho que é moral, é de pai, e você está pagando mesmo sem ter uma pensão judicial fixada. Mas enquanto não tem uma pensão judicial fixada, você também não pode ser cobrado, executado da dívida. Para ser executado da dívida, para aqueles custos ali que você está pagando terem realmente um abatimento, seja de uma futura dívida de débito alimentar ou não, tem que ter um processo judicial. Então, enquanto não tem processo judicial, conta o seu dever de pai, parabéns que você está pagando, nem sempre é assim, ótimo, mas não conta para uma futura dívida. Só vai demonstrar que você era ali um bom pai e estava pagando a pensão. Mas o que vai valer é do processo judicial definido, da pensão definida para frente. Doutora Kate perguntou o seguinte, uma dúvida muito recorrente entre minhas amigas. Uma filha única de um funcionário público federal, solteira, tem direito à pensão? Então, aí tem que ser analisado, aí vem um critério que não é o do direito das famílias. Aí começa a ser analisado, por exemplo, pensão militar, né? A pensão no caso dela, uma filha única de um funcionário público federal, solteira. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu sou solteira, estou noiva, mas sou solteira ainda, meu estado civil é solteira. O meu pai é um funcionário público federal aposentado, é um exemplo real, isso é real para mim, mas mesmo que eu continue solteira, na época do falecimento dele, ele é vivo, graças a Deus, mas que ele venha falecer hoje, eu não tenho direito.
eu não tenho direito. Quem vai ter direito é quem está casado com ele, a minha mãe. Ela sim vai ter direito, e de acordo com as regras previdenciárias, que eu não vou entrar nessa seara porque eu não atuo na área previdenciária. Dentro do direito das famílias, não tem direito. Agora, uma pensão militar, que não, também não é o caso da pergunta dela, aí tem que ser analisado os critérios da questão militar. Eu também não vou entrar nessa seara, que eu também não atuo no direito militar, para não correr de eu falar uma grande besteira e acabar aqui passando uma informação errada. Mas no caso dela, funcionário público federal, se for o exemplo, igual acontece comigo hoje, não tem direito. Solteira ou casada, não tem direito. Extinguiu-se o direito dela a partir dos 18 anos. Sim. Uma última pergunta aqui. Tinha umas outras, mas depois a doutora vai deixar o contato, o pessoal vai fazendo. É o seguinte, um amigo também mandou, ele paga, deposita o dinheiro lá do filho, o único que tem com essa menina, que ele não é casado com ela, não namora mais ela, e ela agora proíbe ele de ver a criança. Ele quer saber como deve resolver. Peraí, retorna, desculpa. Ele não é o pai da criança? Ele é o pai da criança. Ah, tá, ele é o pai, que eu estava lendo a pergunta da Suzy, a última aqui, e acabei não focando na sua... Ele ajuda financeiramente, mas ela proíbe dele visitar. Sim, a questão da ajuda financeira da pensão fixada. Tendo pensão fixada ou não, sendo uma ajuda financeira... Não é fixado. Ele não é fixada. Então, não é fixada. Sendo não fixada ou fixada, a questão financeira, eu estou devendo a pensão ou não tem pensão fixada. Nada impede que eu veja meus filhos, tá? Muitas mães ficam muito chateadas quando eu falo isso, mas eu preciso informar de forma jurídica correta. Não, o fato do não pagamento da pensão, ou seja judicial ou não tendo pensão judicial, não impede a visitação dos pais aos seus filhos, tá? Isso não impede de forma alguma. Você vai falar, explicar, se posicionar, mas não vai excluir o direito do pai à visitação, seja por débito alimentar ou não. Aí ele tem que também entrar se não está chegando a um acordo, tem que entrar na justiça. Sim, ele vai entrar judicialmente, ele pode aproveitar e oferecer os alimentos, e também pode aproveitar e fazer a regulamentação da visita. Tá ótimo. Gente, ações independentes ou podem correr juntas se tiverem um acordo. Estou encerrando. Quem quiser, ainda tinha esse aqui, mas se a gente for parar... Olha, se quiser ir fazendo as perguntas rapidinho, só não sei como é que está o nosso tempo. Que passou um pouco, mas uma já até você falou um pouco, viagem para o exterior, é obrigada a autorização dos dois. Viagem para o exterior, sim. Sim, tem que ter autorização de ambos os pais. Quem tem a guarda pode viajar sem pedir autorização? Só no estado, só no país. Deixa eu ver se tem alguma coisa nosso país. Casamento. Posso desistir do divórcio? Pode, a qualquer momento. Entrei com divórcio, me reconciliei, seja no extrajudicial é diferente. O extrajudicial, ele ocorre assim, muito rápido. A não ser que, antes de assinar a escritura pública do divórcio, se chama escritura pública, você tem que desistir. Chegar ali e falar, olha, desisti. Após todo esse procedimento aqui no cartório, eu desisti. Assinou, já era, tem que casar de novo, não tem como desfazer. Agora, o trâmite está ocorrendo judicial, a qualquer momento eu posso peticionar lá, informar, meu cliente chegou para mim e falou, não quero mais, eu me reconciliei. O juiz vai adorar, vai achar muito bonita sua história, que bom que o casal se reconciliou a qualquer momento. Aqui, a Suzy falou, responde a minha, doutora. Uma última pergunta. Se eu abrir um inventário gratuito, talvez ela queira dizer na Defensoria Pública. Futuro, dá direito somente aos meus filhos e netas ou dá direito às esposas casadas que moram em um dia... não é isso? Moram em um dia, meus filhos... Não estou entendendo. Vê se você consegue eu também não compreendi, Suzy, a sua pergunta, mas se quiser, você pode me chamar no privado depois a gente conversa melhor e eu tento responder a sua pergunta, porque eu também não consegui compreender exatamente, mas pode me chamar no privado, tá? Nelly, beijão, adorei te ver. Minha prima eu vou fazer a pergunta porque eu já vi o caso. Posso me divorciar e depois casar com o mesmo marido que eu me divorciei? Pode, eu não vou citar um exemplo pessoal, porque eu não sei se a pessoa está assistindo ou não, mas pode. Eu posso casar hoje, eu posso divorciar hoje, posso me divorciar hoje, e amanhã eu quero casar com essa pessoa novamente. Eu posso, por exemplo, vou citar um exemplo, só não vou dizer os nomes em respeito às partes. Eu era casada no regime da comunhão universal de bens. Na época, eu era uma pessoa leiga e casei na comunhão universal de bens.
O meu marido resolveu tudo lá, eu só assinei. O regime da comunhão universal de bens, ele é muito amplo, ele dá direito até à herança. Então, depois, quando eu, estou contando uma historinha, tá? Depois, quando eu me liguei na situação, eu vi que não era bom para mim aquele regime. O que que eu fiz? Eu consegui, devido à idade já do meu marido, eu consegui me divorciar para que eu casasse novamente e tirasse aquele regime da comunhão universal e escolhesse separação total de bens, comunhão parcial de bens e excluísse aquele regime, né? Modificasse aquele regime. Foi assim uma opção, foi a historinha que eu contei. Mas sim, tem essa opção ou tem a questão da alteração judicial do regime. Você pode ou fazer isso, né? Casar, divorciar num dia e casar no outro, seja qual for o motivo, ou não. Tá ótimo. Eu estava procurando ali, porque a Vivi botou assim, responde a minha dúvida. Eu acho que você respondeu todas as dúvidas. Para encerrar mesmo, gente, está ótimo. Vamos marcar uma outra cantora, Amanda. Quem Suzy, gostou, eu não sei se a Suzy dá ouviu, ok mas aí, dá Suzy, eu like. não consegui. Suzy, eu não consegui entender a sua última pergunta, mas me chama no privado, manda uma mensagem aqui no Message para mim, que a gente conversa e eu tento auxiliar você, tá bom? Beleza, gente, vamos encerrando. Foi um prazer, doutora Ah, a Amanda. Vivi falou que eu não respondi a pergunta dela Mas eu das estou dívidas. perguntando. Então, dívidas, agora eu vou ler a pergunta dela, então, Ah, rapidinho, tá. para ninguém ficar sem ter respondido a pergunta. Dívidas do casal na separação, tem que ser apresentada no momento da separação? Porque eu fiquei com o empréstimo no contra-cheque e ele não quis pagar. Sim, tudo que você achar que é válido incluir, olha, eu quero pedir, eu sempre falo que a gente pode pedir tudo. Peça tudo que você julgue de direito. Converse com seu defensor público ou advogado e peça. Porém, vai ser analisado o seu caso. Por quê? O juiz pode entender que a dívida foi em benefício do casal, foi, por exemplo, para comprar um imóvel e aquela dívida foi constituída e a dívida ser ali, né, partilhada também do casal, porque se foi utilizado o dinheiro, por exemplo, desse empréstimo para construir uma casa, na época era em benefício do casal, hoje já não é mais. Então, tudo isso pode ser feito um acordo, né? Ou ver como o juiz vai entender a sua situação de acordo com as provas que você juntar e o critério que o juiz vai analisar ali de acordo com as nossas leis, tá? Por isso que eu falo, casos específicos só precisam ser analisados, mas eu posso responder de forma genérica como pode ser o entendimento do juiz, tá? O entendimento pode ser que a sua dívida era em benefício, a dívida criada em benefício do casal na época, da família. Mas Show. tem que Agora vamos... apresentar na hora que promoveu o processo judicial. Ótimo. Excelente, doutora Amanda deu show. Quem gostou, dá like, curte, compartilha. Vai lá no Instagram, @Elisete Barroso. Quem não me segue, segue lá. Acho que ela caiu, acabou a bateria dela. Eu vou deixar. Quem quiser seguir, quem quiser chamar a doutora Amanda no. Ela caiu, acabou a bateria. Ó, eu vou botar aqui o endereço do Facebook. Amanda Almavi. Ela caiu, ela estava ficando sem bateria. Tá aí. E no Instagram é esse também. Tá? Quem quiser pode jogar lá no direct, que ela vai estar respondendo. Ela é super acessível, ela já se colocou à disposição para a gente fazer uma nova live. Com outros. Direitos de família é amplo, tem muita coisa a se falar. Muito obrigada a quem assistiu até agora, quem ficou aí do início ao fim, quem assistiu só um pedaço, quem compartilhou. Aí, ela ficou sem bateria, ela entrou agora no Zap aí. Doutora Amanda, coloca aí, por favor, seus endereços de contato aí no Zap, no Face e no Instagram. Professor Ricardo, muito obrigada. Todo mundo que participou aí, Leila, Carlinha, Suzy, Rosana, Renata Eugênio, Angélica Miranda, que é lá assistente social da Casa Nilopolitana da Mulher. Valeu, um abraço. Tô indo. Gente, ó, eu quero fazer um protesto aqui antes de sair. Eu faço maquiagem, eu escolho estola. Gostaram dessa de hoje? Eu escolho estola, que eu me amarro, faço toda uma produção. Aí as pessoas olham o vídeo, olham a caneca e mandam para mim o seguinte: quero uma caneca. Nem falo, Lisete, tu tá maneira, gostei dessa. Já aceitar o quê? Já vou sair, Amanda. Nem dá mais para aceitar, não tem como. Tem como aqui, Felipe? Espera aí, então, gente, que ela mesma vai se despedir, até bom. Espera aí, ela vai se despedir. O pessoal vem me pedir caneca, me poupe, gente. Por favor, aqui, vocês acharam bonita, né? Tem que ver a squeeze. A Amanda está entrando aí, ela mesma vai se despedir, e aí... Até semana que vem, que tem umas novidades maneiras. Suzy falou que eu estou chique. Isso aí.
Amigos, fala isso, tá chique. Não, o pessoal fica pedindo caneca, quero uma, entendeu? Não tá entrando, Amanda. Tá entrando, tá fazendo a conexão. Peraí. Só um pouquinho, gente. 2 minutinhos para ela se despedir. É bom que ela mesma faça... Aí, entrou. Faz a sua despedida aí, suas considerações finais, Amanda. Voltei, gente, desculpa, eu estava pelo notebook, acabou a bateria, eu já estava tensa ali, porque já estava para acabar um tempinho. Voltei pelo celular. Muito obrigada, Elisete, obrigada pela oportunidade. Estou à disposição, sempre que você quiser. Surgirem mais dúvidas, podem me chamar no Message. Meu Instagram, Elisete, acho que ela já passou para vocês, é meu primeiro nome, meu sobrenome, vocês já vão achar, adv.amandaalmavi. O Facebook está aqui, podem me procurar também pelo Message ou pelo Instagram. Fiquem à vontade e muito obrigada pela participação de vocês, dos amigos que estiveram presentes na live. Se eu não mandei um beijo para todos, fica aqui o meu abraço, meu beijo a todos. E a Elisete, obrigada mais uma vez. E eu quero a caneca, tá? Eu quero a caneca. Os convidados ganham. Ela vai receber em casa. Agora, esse pessoal aí que me segue, que não me segue, eu achei que seguia porque gostavam de mim, mas é porque da caneca a gente vai conversar depois. Gente, bom final de semana, que Deus abençoe o final de semana de todas e todas. Abraço, tchau.